Pedro, como o Pedro Teixeira estava falando, seria mais uma vitória da oposição conseguir a pauta do PL da anistia antes do recesso. Seria mais uma crise com o Palácio do Planalto. Se ele fizer isso, como está prometendo, gente, isso vai ser a última pá de cal no Lula e, por tabela, também acaba sendo um duro revés no Supremo Tribunal Federal. É um prejuízo muito grande para o Alexandre de Moraes. Vamos escutar aqui. Os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 deve ser pautado de fato na Câmara, e isso pode acontecer na última semana antes do recesso parlamentar previsto para começar no dia 18. Esta informação, que o Pedro Venceslau antecipou, foi confirmada agora pelo líder do PL na casa, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro. Mais assunto para a gente trazer o outro Pedro, Pedro Teixeira, também no laço da informação lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, Pedro. Yuri, o texto que está sendo discutido neste momento no Congresso Nacional é um substitutivo ao PL da anistia que já tinha sido apresentado. Por quê? Porque o PL que foi apresentado antes, este projeto de lei que promete anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, incluía muita gente na avaliação de vários líderes partidários, inclusive, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e eventuais lideranças, e que isso teria um pouco de dificuldade de ser discutido lá na Câmara e também no Senado. O que está sendo discutido neste momento é um PL que retira, por exemplo, financiadores, lideranças e etc., e oferece anistia para os participantes que eventualmente foram levados ali pela manifestação para dentro dos prédios públicos e que, na avaliação de alguns líderes, podem estar sendo condenados com uma pena muito maior do que o que deveria estar sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal. Então a expectativa, pelo menos por enquanto, é de votação deste PL com o texto substitutivo que está sendo desenhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e que também já teve ali uma participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já na semana que antecede o recesso, portanto ali entre os dias 11 e 18 de julho. É uma expectativa ali que está sendo sinalizada pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. Isso já vai ser discutido na reunião de líderes na próxima semana. E tem ali um desejo, inclusive, de alguns senadores, especialmente do senador Flávio Bolsonaro, de fazer a votação no mesmo dia, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. É bem verdade que tem uma crise do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto. Este não é um texto defendido pelo Palácio do Planalto, então isso pode certamente passará por alguma revisão, alguma conversa ali, enfim, mas há essa expectativa de que o texto seja votado até o recesso. Na Câmara dos Deputados tem um desejo no Senado que isso também aconteça ainda. Olha aí, ó, a expectativa é de que seja votado aí no início da segunda quinzena do mês de julho, né? Este mês agora, né? Nós estamos no dia 4, é para isso aí ser votado até lá para o dia 20, né? Enquanto, depois disso aí, os deputados vão entrar de recesso, né? Olha, pelo andar da carruagem, gente, muita coisa vai mudar nos próximos meses. Muita coisa pode mudar nos próximos meses e inclusive a questão da inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Eu estou vendo nesse momento um movimento muito forte em Brasília de rejeição, de repulsa contra o Lula e muita aglutinação em torno do nome do presidente Jair Bolsonaro. Até porque, meus amigos, você está vendo aí o resultado da pesquisa. Bolsonaro abrindo 20 pontos de vantagem sobre o Lula. Então, nesse momento, as forças políticas, elas acabam convergindo para cima de quem tem nome. Todas as lideranças do Centrão, que é fisiológico, que não tem ideologia firmada, tende a correr para se agarrar a quem tem a possibilidade de conquistar o poder. O Centrão, ele é sempre assim, ele não tem escrúpulos. Por uma questão de sobrevivência, eles se aliaram ao presidente Bolsonaro de 2019 a 2022. Por uma questão de sobrevivência, se aliaram ao Lula agora nesse mandato. Por uma questão de sobrevivência, como é Bolsonaro que tem o povo, como é Bolsonaro que tem o voto, eles podem, nesse momento, criar um movimento político lá em Brasília para derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro, desde que eles percebam que eles podem sobreviver politicamente junto com uma eleição de Jair Bolsonaro.
Esses números gigantescos que Bolsonaro vem tendo em pesquisas, gente, isso vai pesar muito. Isso cria uma força política, um movimento que pode mudar muita coisa lá em Brasília. Escutem só o que eu estou dizendo aqui para vocês. Inclusive essa questão da anistia aqui, ó. Por que que o Hugo Mota, de repente, agora quer votar a anistia antes mesmo do recesso dos parlamentares? Esse assunto praticamente estava morto dentro da pauta do Congresso Nacional. Em troca de quê o Hugo Mota resgata esse projeto nesse momento? Ainda antes do recesso, portanto, com a votação no mesmo dia, mas com texto substitutivo. É sempre importante esclarecer. Esse texto retira, por exemplo, a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do seu governo, generais, enfim, pessoas que estão sendo julgadas neste momento pelo plano golpista. São 34 réus pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essas pessoas não seriam incluídas neste texto que está sendo discutido no Congresso Nacional. O texto é mais para os participantes dos atos do dia 8 de janeiro, que, como eu disse, na avaliação de muitos líderes partidários, podem estar recebendo penas, condenações pela sua participação nos atos maiores do que o Congresso entende ser uma coisa razoável. Acompanhar, viu? A gente vai ter que acompanhar, Yuri, para ver os desdobramentos dessa discussão. De qualquer forma, se essa votação acontecer antes do recesso, seria mais uma vitória da oposição, que já conseguiu derrubar o decreto de IOF na semana passada e vem trabalhando para a votação deste PL da anistia. Volto com você. Obrigado mais uma vez. Pedro Teixeira, de Pedro para Pedro. Vamos voltar com o dono da informação em primeira mão aqui, o Pedro Venceslau. Pedro, como o Pedro Teixeira estava falando, seria mais uma vitória da oposição conseguir a pauta do PL da anistia antes do recesso. Seria mais uma crise com o Palácio do Planalto da... Seria mais uma derrota vexatória em cima do desgoverno do ladrão, evidenciando que nesse momento ele perdeu completamente o controle sobre a questão do Congresso Nacional, ou seja, não tem governabilidade nenhuma. Quem nesse momento tem mais capacidade de reunir força política é a oposição, é o Jair Bolsonaro. parte do comando da Câmara, não? Isso vai depender de qual é o texto. Eu acho que nem o próprio Sócio sabe disso. Porque o presidente da casa, Hugo Mota, tem tratado isso com muita reserva. Não está compartilhando nem com os demais líderes. E por quê? Se for um texto que contempla Jair Bolsonaro, que contempla os demais militares que participaram dessa articulação golpista, ou seja, os organizadores e financiadores, é claro que isso vai agradar muito à oposição. Seria música para os ouvidos de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o próprio ex-presidente da República. Mas, se o texto aprovado excluir os organizadores e apenas preservar aquilo que eles chamam de infantaria, ou pessoal que pode ser incluído no chamado efeito manada, a repercussão pode ser diferente. Porque qual era a ideia quando começaram a falar no texto alternativo? Era pegar essas pessoas que participaram da quebradeira, que muitas delas já cumpriram um sexto da pena, e fazer com que essas pessoas sejam ou perdoadas ou fiquem excluídas das penas mais pesadas, que são de articulação para um golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Essas pessoas responderiam apenas pela depredação ao patrimônio público. As demais pessoas envolvidas seriam punidas com rigor da lei, dentro dessa lei, que é uma lei de 2021, que criou essas modalidades penais aí que eu citei agora. Então a gente ainda não sabe o que vai sair desse projeto. Agora, me parece que o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, está bastante otimista, está animado, porque ele deve ter alguma informação que eu não tenho, de que talvez esse projeto seja um projeto que contemple os bolsonaristas que participaram desse ato, ou dessa articulação, dessa conspiração para um ato golpista. De qualquer forma, é surpreendente, porque o Hugo Mota vinha dando sinais de que esse assunto não estava mais no radar dele. Ele vem dando sinais de que ele quer apenas pautas que sejam mais consensuais, ele quer evitar deflagração e disputas dentro do plenário da Câmara dos Deputados, enfim, ele quer evitar que a Câmara se transforme numa praça de guerra. E pautar esse projeto agora, às vésperas do recesso, não me parece algo nesse sentido. Minha velocidade. Ó, é uma grande reviravolta, gente. Votar o PL da anistia, nesse momento, a revelia da vontade do governo, do ladrão de 9 dedos e da patota das togas, é uma grande reviravolta que mostra, mais uma vez, eu repito, uma gigantesca força política de Bolsonaro conseguindo aglutinar o centrão no entorno do nome dele. E isso, logicamente, acontece por conta do altíssimo percentual que ele vem pontuando aí em todas as pesquisas, abrindo agora, repito, 20 pontos de vantagem em cima do ladrão de 9 dedos. É por isso que eu fico otimista, né? Se a pauta da anistia, que praticamente eles diziam que estava sepultada, enterrada, não tinha mais chance nenhuma de ser votada, de repente pode ser votada agora, o que me garante que amanhã ou depois eles não podem fazer uma movimentação para derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro?
Até porque existe um outro caminho, né, que é mais fácil até para derrubar esse julgamento de Bolsonaro. É o próprio Congresso Nacional revogar, por uma questão de decreto legislativo, pode revogar ou derrubar a sanção presidencial ao projeto de lei que está sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para julgar e condenar Bolsonaro e seus ex-ministros e militares por tentativa de golpe. Se a lei for revogada, pronto. Mesmo que eles tenham sido condenados, a lei, nesse caso, ela retroage para beneficiar o réu. E aí, Bolsonaro estaria leve, livre e solto para concorrer em 2026. O certo, gente, é que quando as forças políticas em Brasília elas querem, eles dão um jeito.